Bem, amigos do Blog Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta aqui no canal do Blog Ser Flamengo. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, inclusive tem promoção aí para quando a gente atingir 15 mil inscritos. Ative o sininho para quando a gente publicar um vídeo você estar recebendo aí a notificação. E hoje a gente vai estar falando de um assunto que tomou conta do noticiário, que foi o leilão do estádio da Portuguesa. E algumas questões têm que ser faladas e colocadas aqui. Então, como eu sempre gosto de fazer, quando eu vou falar de algo do tipo, a gente deve fazer uma ordem cronológica dos fatos. Então a gente vai voltar a 2016, que foi em dezembro especificamente, que foi quando o Conselho Deliberativo do Flamengo, inclusive eu estava nessa reunião, aprovou, eu votei inclusive a favor, aprovou o contrato de aluguel do estádio da Portuguesa. Depois houve uma outra reunião que foi no Conselho de Administração em que se aprovou um empréstimo de 12 milhões que seriam investidos nas reformas necessárias do estádio. Por que foi levado a leilão o estádio da Portuguesa? Bom, quando você deve à Fazenda, né, os impostos, né, que são o IPTU, que é nesse caso aí da Portuguesa, a prefeitura, né, que é no caso o órgão municipal, poderia ser por exemplo, estadual, ela pode pegar e querer esse dinheiro que você não pagou. Então, se você não tiver essa grana para pagar, ela vai penhorar algum bem seu. E um dos bens da Portuguesa é o estádio. Então, por isso que ele foi publicado no site da prefeitura como um bem que ia penhora. Ia leilão, desculpa. Mas esse leilão, veio agora porque não veio. Inclusive, todas as informações que eu vou dar aqui, elas são públicas. Qualquer pessoa pode consultar. Eu tive a consulta de advogados que entra nessa questão de direito. Eu realmente não tenho entendimento. Por exemplo, eu não falo de balanços, né, de números financeiros, porque eu não entendo, eu não tenho como argumentar. Mesmo não sendo especialista, por exemplo, de marketing, eu falo, mas eu procuro saber como é essa informação agora. Então, eu procurei pessoas que são capacitadas, estudaram para isso e me passaram algumas orientações com relação a isso. Mas todas as informações, elas são públicas, tá? Então, não estou falando aqui nada que não seja público e tal. Então, eu consultei nosso corpo jurídico para isso. Brincadeira, a gente não tem corpo jurídico, mas veio que a gente ia precisar, que um tempinho atrás aí foi ameaçado esse processo, mas deixa isso quieto. Esse leilão não vem de agora. Esse processo do IPTU aí vem de, sei lá, desde os anos 70, né, da Portuguesa. Agora ele foi, vamos dizer assim, executado, né? Vocês têm que pagar, não tem dinheiro, então a gente vai penhorar e vai leiloar um bem seu. Em 6 de junho de 2016, a juíza da 12ª Vara de Fazenda do Rio de Janeiro deu ordem de prosseguimento, né? Solicitou prosseguimento para levar o estádio da Portuguesa a leilão. Logo depois disso, o advogado da Portuguesa ele foi notificado sobre isso, tá? Ou seja, então a Portuguesa de alguma forma sabia, ou seja, pode não ser diretoria, mas uma pessoa que legalmente representa a Portuguesa soube, ela foi notificada sobre esse leilão. E aí agora em abril o imóvel foi colocado a leilão. E todo mundo sabe aí que a Prefeitura do Rio vai passar por esse mesmo processo aí que está o governo do estado, vai passar por uma crise. Então, e eles já informaram, o Crivella informou isso, que em setembro, a partir de setembro, não vai ter dinheiro para pagar seus servidores. Então eles vão querer arrecadar. E um dos motivos, claro, é esse, sendo que essa questão da Portuguesa ela vem já desde o ano passado, ou seja, até antes do Crivella vencer a eleição. Então são 3 execuções que a Portuguesa teve nesse processo. Um de 27 milhões, um de 500 mil e outro de 2.000 e poucos milhões de reais, que dá um montante de 30 milhões. Bom, a Portuguesa entrou com uma liminar, né, alegando que ela é isenta de IPTU por fazer atividades filantrópicas, né? Então entidades que fazem filantropia, ela tem dentro da lei isenção. Sendo que como é que funciona isso? Você faz filantropia, simplesmente você não chega lá e fala, eu faço filantropia e beleza, eu quero isenção. Não, você tem que comprovar que você faz, entendeu? Onde você faz as suas ações filantrópicas. Então, a Portuguesa, apesar de fazer, ela nunca fez o processo, né, que comprove que ela faz essa filantropia para que ela tenha essa isenção de IPTU. Então, esse recurso foi negado, né, logo depois que foi divulgada essa questão do leilão. Então, no dia 28 de abril, que seria o dia do leilão, exatamente às 14 horas, o imóvel o leilão foi suspenso, tá? Porque o Flamengo entrou com uma ação dizendo ser terceiro interessado nesse processo.
e foi aceito por uma juíza com argumentos diferentes. Então, qual foi o argumento? O Flamengo, como locatário do imóvel, ele deveria ter prioridade, ele deveria ser consultado, ele deveria ser intimado se ele queria executar a compra ou não do imóvel. Então, tipo assim, tanto a Portuguesa como o Flamengo ganharam tempo na situação, porque não é uma ação definitiva, tá? Então agora vamos a algumas questões, né? Voltando, quando você vai comprar um imóvel, você toma algumas medidas. Você vai comprar um imóvel de uma pessoa, você toma algumas medidas, que é verificar se tem IPTU, verificar se tem algum processo de penhora. No caso do Flamengo, o jurídico do Flamengo deveria ter verificado algumas certidões que iriam mostrar justamente esse problema. E aí o Flamengo veria com a Portuguesa qual seria a melhor forma de resolver. Um deles seria certidão de ônus reais, que veria justamente vê justamente essas questões de penhora. Então, se o Flamengo tivesse consultado essa certidão, teria visto esse problema. Outra é as próprias certidões da Portuguesa, para ver se tem processos trabalhistas de grandes montantes e N outras situações que poderiam vir a levar o estádio da Portuguesa à penhora. Ah, mas o Flamengo não vai comprar. Sim, mas o Flamengo fez um investimento alto na Portuguesa, então valia, né, vale verificar essas questões. Outra situação que a gente vou levantar uma hipótese aqui, de que o jurídico do Flamengo foi lá e verificou e falou assim, sei lá, não tem problema algum, vamos adiante com o negócio, pode ir que não tem problema, não tem como ser levado a leilão. É uma hipótese. Agora, se não foi feito essas consultas, eu não tive resposta ainda, não sei se o Flamengo fez essas consultas, tá? Se eu tiver essa resposta, eu vou tá informando. É um problema sério, porque aí alguém do jurídico do Flamengo errou, deu mole, vamos dizer assim. Então é como, cara, vamos dizer assim, uma situação do dia a dia. Você vai comprar um carro de alguém, você vai ver se aquele carro tem IPVA atrasado, se tem multa, praxe. Outra questão, a Portuguesa lançou uma nota informando que eles foram pegos de surpresa, sendo que tanto esse processo, né, como isso mostra lá nos processos que podem ser consultados, vem correndo a questão do leilão, foi publicado no dia 6 de junho e o advogado deles foi notificado. Se a Portuguesa, a diretoria da Portuguesa foi pega de surpresa, então até que se prove ao contrário eles estão falando a verdade, então o advogado deles não informou. Agora vamos levantar algumas questões da onde esse problema poderia chegar. Por exemplo, esse recurso que o Flamengo entrou, tem muitas coisas no direito que muitas vezes são interpretativas, elas não são, como posso dizer assim, exatas, né? E nem muito claras. Então muitas vezes cabe a quem está julgando certas situações de interpretar. Então o que acontece? Essa juíza que deu o recurso aí a favor do Flamengo e da Portuguesa, ela poderia, por exemplo, interpretar da seguinte forma e chegar para o Flamengo e dar o seguinte argumento: Flamengo, olha só, esse leilão aqui, o processo desse leilão foi iniciado em 2016 e você não era locatário desse estádio, né, desse imóvel. Então você não tem direito, não tem prioridade de compra. E aí vamos supor que fosse colocado à venda, o processo de leilão fosse continuado e alguém tivesse executado. O que ocorreria? O Flamengo ia perder os 15 milhões que investiu na Portuguesa se a juíza interpretasse de uma outra forma, porque ela poderia interpretar assim. E não sou eu que estou falando não, tá? É um advogado que está falando isso. Então são questões que tem que considerar, né? Não são brincadeira. Então assim, essa é a questão. Então hoje está nesse pé. O leilão está suspenso. A Portuguesa ganhou tempo, mas não é uma ação definitiva. Infelizmente, essa diretoria da Portuguesa vem fazendo diversas melhorias. Quem tiver oportunidade de ir no estádio da Portuguesa, os sócios são só elogios, né? A Portuguesa, inclusive, é uma grande parceira do Flamengo. O Flamengo também foi um grande parceiro da Portuguesa nesse caso, colocou seu corpo jurídico todinho para trabalhar e está trabalhando em conjunto, mas o advogado aí da Portuguesa deu mole. E aí a gente espera o quê? Que a Portuguesa consiga regulamentar essa situação, se for, né, esse processo aí de filantropia que ele faça. E eles têm um grande aliado, como eles informaram, a vereadora Tânia Bastos, que é aliada do Marcelo Crivella
e é a sócia, se não me engano, remida dentro da Portuguesa, essa ajuda política é muito bem-vinda. Então eu acredito que a Portuguesa vai conseguir resolver essa questão e o Flamengo não vai ter nenhum prejuízo, muito menos a Portuguesa, porque eles já até colocaram em entrevista que não tem pretensões de vender, ainda mais por 30 milhões. Cara, é muito barato um empreendimento daquele, que deve valer muito e muito mais, né? E o Flamengo também não tem interesse de pagar esses 30 milhões, mas que houve essa questão aí do advogado que deu mole. Não tem como você ser notificado de uma situação dessa e você não informar a sua diretoria, cara. Tipo, ó, estamos com esse problema aqui e aí. Então, e também essa questão do jurídico do Flamengo, que deve aí responder essa questão. Quando eu obtiver essa resposta, eu vou estar colocando aqui para vocês como é que o Flamengo agiu nessa situação, beleza? Então é isso, um grande abraço aí para vocês, saudações rubro-negras, se inscreva aí no canal, deixe seu like, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.